Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Quadrinhos de Gravata. Me chamo Carlos Colombo e é um prazer tê-los aqui. Hoje, em exibição na nossa Gibiteca, nós temos a saga de Tex Willer Volume 2, uma edição nova que a Mits tem trazido, que fantástico, pessoal. Tex Willer é um dos meus quadrinhos preferidos atualmente, tenho adorado ler essa coleção, muito boa, pessoal. Quem adora ler Tex não pode perder Tex Willer, pessoal, muito bom. E é uma grande oportunidade para quem ainda não começou a ler o Tex Willer, pessoal. Pode pegar a saga Tex Willer, já tem o volume 1 e o volume 2, que vocês vão curtir pra caramba. Mas qual o motivo do nosso vídeo hoje? Hoje nós vamos tratar de um outro Tex gigante. Vocês sabem que eu estou com um propósito aqui de trazer todos os Tex gigantes aqui para vocês. E chegamos já no volume 6, pessoal. Olha essa capa lindona aqui. É o Grande Roubo, uma edição muito boa, pessoal. Isso aqui é uma republicação da editora Mits. Ela tem trazido essa edição gigante, num acabamento melhor, um papel melhor, pessoal. Muito bonito, branquinho, tá vendo, pessoal? Eu gosto bastante dessa coleção, uma das minhas preferidas do Tex. Então eu tô comprando, pessoal, tô acompanhando, eu já tenho bastante Tex de edição gigante, daqui a pouco vou mostrar pra vocês, mostrar como eu gosto do Tex gigante. Mas vamos falar um pouquinho dessa edição em si. Essa aqui foi publicada em maio de 2026, ou seja, uma obra recente, tá, pessoal? Então faz pouco tempo que chegou aqui na minha Gibiteca, já devorei ela e decidi trazer aqui pra vocês. Ela tem o precinho de capa de R$ 99,90, é um preço um pouquinho salgado, pessoal, mas a gente consegue encontrar com bons descontos. 30, 40, até 50%, então vale muito a pena. São 244 páginas, um quadrinho recheado de muita emoção, bastante tiroteio, e ela foi publicada pela primeira vez lá na Itália, em 1993, através da coleção Tex Alba Speciale, o famoso Texone, e é uma história fantástica, pessoal. Eu gosto muito, aqui no Brasil já foi publicado 5 vezes, contando com essa, tá, pessoal? E eu tenho as 5 edições. Você fala, poxa, o Carlos é louco, comprando edição repetida. Não é bem repetida, pessoal, é um outro formato às vezes, não formato, mas é uma outra edição, um novo acabamento, uma outra editora, então eu acabo pegando. Eu gosto muito do Tex Edição Gigante, e o Tex é meu personagem preferido, então é um dos personagens que eu costumo acabar comprando tudo que é lançado do personagem. A primeira vez que essa edição, né, veio aqui pro Brasil foi em 1994, através da editora Globo, pessoal. Olha aqui, ó, essa edição, tá vendo? O meu já tá bem amarelado. Eu já colecionava Tex naquela época, né? E também depois veio pela editora Mitos, tá, pessoal? Através do número 17 do Tex Gigante. Eles não estavam seguindo a cronologia, assim como a Globo. A Globo também não estava seguindo a cronologia. Da Mitos é de 2006, pessoal. Também já tá bem amarelado, papel jornal naquela época. Então agora a Mitos tá trazendo um papel melhor, pessoal. E depois dessas duas edições preto e branco, a Mitos decidiu trazer um colorido. Estou falando a Tex Edição Gigante em cores. Olha que bonitão, esse aqui é o famoso capa preta da editora Mitos. Foi publicado em 2015, a editora Mitos lançou 12 voluminhos dessa coleção bonitona, pessoal. Eu gosto bastante, é colorido, sabe? Então isso aqui foi algo magnífico para mim, eu amei ler essa obra em colorido. E também a gente teve a surpresa da Salvati, a Salvati que fez aquela coleção magnífica com lombada. Eu gosto muito, eu sou lombadeiro, pessoal, não vou negar, eu sou lombadeiro, eu gosto muito. Então peguei a coleção completa da Salvati. Ó, esse aqui é o número 23. E se não me engano foi publicado em 2018. Aqui, ó, formando a lombadinha. Então uma edição lindíssima, pessoal. Muito bonita. E agora em 2026 nós temos o Tex novamente. Mas no papel melhor. Então nós vamos trazer a resenha dessa daqui para vocês. Mostrando a arte, falando um pouquinho também sobre a história, que é muito boa. Quem não conhece Tex, eu acho que é uma boa oportunidade de vocês seguirem pelo Tex Gigante, porque são histórias completinhas, tá, pessoal? Não tem a questão de cronologia no Tex, então é uma grande oportunidade para novos leitores do Tex, ainda mais com um roteiro fantástico desse. Como eu já tenho feito ultimamente para vocês, enquanto eu vou falando, eu vou mostrando a arte, pessoal. A arte aqui do José Ortiz, magnífica, eu fiquei de queixo caído, sempre fico, né? Já li 5 vezes essa obra, mas cada vez que eu pego obra com o José Ortiz, eu amo, pessoal. Ele é um dos desenhistas que eu mais gosto de ler as obras desenhadas por ele, pessoal. Mas antes vamos falar do nosso querido roteirista, que é o nosso querido Claudio Nisi. O Nisi já é figurinha carimbada aqui. Ele já escreveu outros Tex gigantes anteriores, a maioria deles, eu acho que dos 6 primeiros,
Apenas um não foi ele, os outros 5 foram ele. E eu sei que ele tem mais alguns para frente também. Então realmente é um roteirista muito bom, pessoal. Olha a arte também do José Ortiz, pessoal. Olha que coisa magnífica. É lindo, né? Mas vamos voltar pro Nise. O Nise, como eu já falei nos outros vídeos, então eu não vou me repetir muito aqui não, tá, pessoal? Então eu vou dar apenas um pano de fundo, só para vocês conhecerem quem que é o Nise, tá? Para vocês saberem um pouquinho da história dele, tá? O Nise, ele nasceu ali na Argélia, em 1938. Só que ele começou o mundo dele nos quadrinhos em 1960, né? Aí em 87 ele se transferiu definitivamente para Sérgio Bonelli Editore. Ele começou com o Mr. No e depois ele foi pro Tex, pessoal. E o Nise também, ele idealizou a série que a gente gosta bastante, que é do Nick Ryder, pessoal. Vocês conhecem o Nick Ryder? O Nick Ryder é um personagem também que eu amo dos quadrinhos Bonelli. Na verdade, eu gosto de tudo Bonelli, quase tudo, né? Não vou falar tudo não, mas 99% da Bonelli eu curto pra caramba. Nick Ryder vale a pena. A editora tem trazido para nós ultimamente. Tem trazido pouco, aos poucos, pessoal, mas tem trazido. Ela não abandonou o Nick Ryder. Aos pouquinhos tem trazido algum material dele. E agora, vamos falar do José Ortiz. Eu acho que é a primeira vez que eu falo um pouco aqui do José Ortiz. E ele desenha pra caramba, pessoal. Ele já desenhou o material do Tex, né? Tem bastante coisa do Tex. Ele desenhou do Mágico Vento. Então, é um personagem que eu gosto bastante. Eu tenho muitas obras aqui do Ortiz. E eu considero realmente ele um dos melhores desenhistas de todos os tempos. Vou mostrar uma arte bem bonita dele aqui pra vocês. Pra vocês verem o traçado dele. É muito, muito bonito. Queria pegar uma imagem do Tex. Eu acho que a do Tex vai ficar melhor. Olha essa arte, pessoal. Que arte lindíssima, né? José Ortiz, ele era um cara muito, muito fantástico. E ele nasceu ali na Espanha, pessoal, na Cartagena, em 1932. Só que, infelizmente, ele já partiu. Ele partiu em 2013 e ele começou sua carreira artística muito jovem. Ele acabou vencendo um concurso de desenho ali quando ele tinha 16 anos. Então a gente já vê que isso aqui era um talento nato dele. Olha essa arte lindíssima dele. E na década de 50, pessoal, ele se consolidou como um grande artista. Ele ilustrou séries populares como El Capitão, Pantera Negra. Aí ele expandiu, né, os horizontes dele. Ali nos Estados Unidos, né, chegou uma fama internacional ele. Eu acho que talvez uma das publicações mais famosas dele foi realmente ali nos Estados Unidos. Tem Vampirella, pessoal. Ele desenhou Vampirella. E ele também fez uma parceria que eu gosto muito com o Antônio Segura. E ele desenhou Hombre, pessoal. Hombre é uma história muito boa. Eu tenho o Hombre aqui também. Então, se vocês não conhecem, vai, se puder, conhecer também, que é algo fantástico. Mas, pra mim, o auge dele aqui é no Tex. O Tex dele é muito, muito, muito bonito, pessoal. Olha essa arte fantástica. Eu fico encantado com a arte do José Ortiz. Mas falamos muito dele. Vamos falar um pouquinho, só um paninho de fundo da história para vocês conhecerem essa obra fantástica. A gente começa com o Tex e o Carson num trem, pessoal. E o Carson pergunta pro Tex: "Você tá dormindo?" O Tex fala: "Eu estava, né? Até você me interromper." Olha essa arte. Lindíssimo, né? E nós percebemos que juntamente no trem ali com eles também existe um grupo de soldados. Esses soldados são ali do Forte Defiance. E eles estão ali para escoltar um cofre blindado que tinha sido embarcado ali na estação de Santa Fé. E essa carga militar e secreta possui milhares de dólares em moeda destinada ao pagamento dos soldados dos Estados Unidos. Vamos ver se eu acho os soldados aqui para você. Aqui, ó. Estão dormindo também. Eles até comenta lá. Estão dormindo esses soldados, não estão muito preocupados na segurança, não. Aí na cena seguinte a gente já vê um grupo de criminosos aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui, pronto. Tá vendo? A gente encontra esses criminosos numa remota estação de reabastecimento ferroviário, no meio do deserto ali do Arizona, tá, pessoal? E esses criminosos, eles estão aguardando a chegada desse trem. O bando ele é liderado pelo Lynch Waves. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó, bem aqui, ó. O Lynch é esse cara aqui, tá vendo? Esse cara é feioso aqui. Então esse bando é comandado pelo Lynch e eles rendem o funcionário da estação de reabastecimento, né? Eles planejam entrar no trem sem serem vistos e desengatar os vagões, ficando apenas o trem e também o vagão onde está o dinheiro, pessoal. Então ele já tem tudo planejado. Então a gente vê uma ação rápida, inteligente desses bandidos. Vou mostrar um pouquinho mais da arte aqui para vocês. Olha isso aqui que bonito. Então eles conseguem o intuito deles, eles invadem o trem sem ninguém perceber, apesar dos soldados estarem fazendo a vigilância. Mas eles conseguem o intuito deles. Aqui, ó. Desengataram, tá vendo? Ó? Cadê? Aqui. Desengataram
o trem, e com isso conseguiram levar o trem no vagão onde está o dinheiro. Eles rendem também o maquinista, né, e o foguista. O foguista é a pessoa que fica jogando carvão ali na caldeira para poder o trem andar, tá, pessoal? Aqui, ó, eles rendendo os funcionários do trem, né? E com isso eles conseguem fugir com o trem e o dinheiro. Aqui, ó, tá vendo? E com isso é dado o alerta do que aconteceu, né? E o Tex, o Carson e os soldados pegam os cavalos que estão num outro vagão ali e vão atrás desses bandidos. Só que eles já têm todo um planejamento, esses bandidos. Eles colocaram dinamites na ponte, então eles vão explodir um pouquinho após eles passarem. Aqui, eles estão colocando a dinamite, tá vendo, pessoal? Os soldados, eles iam até atravessar essa ponte, começar a atravessar essa ponte, mas o Tex rendeu o tenente, que era um figurão ali, pessoal, um jovem, né, que não queria saber muita coisa não. Então ele ia atravessar e o Tex percebeu que existia algo de errado na ponte, então segurou esses militares e com isso a ponte acabou explodindo e salvando a vida dos militares. O Tex conseguiu salvar a vida dos militares, ele pediu até desculpa ali depois pro Tex, mas com isso aí os bandidos conseguiram fugir, tá vendo, pessoal? Eles conseguiram fugir com o dinheiro, cerrou a perseguição ali naquele momento. É uma história bem emocionante. A gente fica bastante envolvido nessa história, eu gostei bastante. Ó, eles pegaram todo o dinheiro, tá, pessoal? Saquinhos com as moedas de ouro, né? E decidem se encontrar mais pra frente. Eles só vão fazer a divisão desse dinheiro quando chegarem no local mais tranquilo, mais seguro ali pra eles. E com isso eles vão poder fazer toda a divisão e cada um seguir seu caminho. Só que a gente tem uma bela surpresa, vou mostrar aqui pra vocês. Eles chegaram onde eles queriam chegar. Quando eles vão fazer a divisão, abrir os saquinhos, olha o que tem dentro, pessoal. Arruelas de metal. Eles ficam raivosos, os bandidos ficam raivosos ali. Então é uma história de perseguição. O Tex e o Carson continuam a perseguição desses bandidos, mas a gente está envolvido numa história de traições, reviravoltas, conspiração. Então é uma história muito boa, muito envolvente. Eu gosto bastante dessa história. Não é a minha preferida do Tex Edição Gigante. Tem outras que eu gosto muito mais. Mas essa figura muito bem colocada para mim. Então é uma história bem envolvente. Que tem tiroteio, bastante tiroteio. Mas o forte aqui não é o tiroteio em si. É mais descobrir o que tem por trás desse furto, desse roubo. Não é furto, é um roubo. Então é uma história muito interessante que eu recomendo muito para vocês. Eu acho que se eu falar muito mais, eu vou acabar entregando o que realmente aconteceu. Olha a arte fantástica do Ortiz. Então eu prefiro encerrar minha resenha aqui. Eu gosto de falar um pouquinho só do quadrinho para vocês, a história em si, só para dar aquele gostinho para vocês terem também a oportunidade de poderem curtir toda a leitura. Então eu gosto de dar só o comecinho da obra aqui para vocês conhecerem um pouco mais. Muito bonito, né? Olha a arte fantástica do Ortiz. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, curte o vídeo, comente, compartilha com os amigos. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abraço!